Muito bem, voltamos em edição extraordinária diretamente de Gramado da Serra Gaúcha, acompanhando o 51º Festival de Gramado, onde assistimos na primeira noite, na premiere, Ângela, o filme de Hugo Prata, que já subiu a serra e já trouxe para Gramado o seu longa Elis, e agora traz um novo filme com uma nova personalidade forte, uma nova mulher forte, que foi a socialite Ângela Diniz, brutalmente assassinada na década de 70 aqui no Brasil. Spoiler da vida, mas é uma matéria, é um tema e é um caso muito retratado pela mídia nacional, por documentários, por podcasts, então é uma história bem conhecida. E Ângela vem com a proposta de desmistificar um pouco mais essa figura que foi, digamos assim, tão maltratada pela história, pelo tratamento da história, pelas consequências de seus atos, desde da década de 70, quando a gente vivia ainda numa sociedade machista. A sociedade ainda é machista, mas naquela época ainda muito mais machista, onde as mulheres tinham menos voz e menos vez ainda do que agora. E veio com essa verve, com essa intenção de desmistificar essa mulher tão famosa na época, né? Uma socialite que tinha bastante dinheiro, que tinha bastante poder e que vivia ali na roda da grande sociedade, da alta sociedade de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ela era conhecida como a Pantera de Minas, ela tinha um relacionamento com um grande colunista cultural da época, mas, infelizmente, o longa de Hugo Prata com o Isis Valverde e com Gabriel Braga Nunes, ele acaba derrapando na sua própria intenção. O pessoal do longa, o diretor, a atriz e o elenco, divulgou durante o painel aqui em Gramado que a ideia era mostrar como ela era uma pessoa de atitude e como ela se privou, ela teve que se privar, ela teve que optar entre não ver os filhos e ter a sua liberdade, ter a sua cidadania. O problema é que o filme não mostra isso, então eles estão fazendo um comentário sobre algo que a gente realmente não vê em tela. Isso é um grande problema do filme, que acaba não cumprindo a sua missão, não cumprindo com a própria expectativa que gera, né? A gente imagina assim que é uma biografia, que é uma parte de uma vida ali que a gente vai ter o seu desfecho, que a gente já conhece esse desfecho, que é trágico, mas que acaba não saindo do lugar. Ele não mostra tudo isso, ele não desmistifica a questão de como era a Ângela, não reconstrói a vida dela, mas apenas conta o que a gente já sabe e tenta colocar ali várias pitadas de quase que um soft porn, várias pitadas de muita relação sexual entre a Isis Valverde e o Gabriel Braga Nunes, sem muita lá justificativa. Mas infelizmente a gente não tem essa clareza durante o filme e eles não conseguem dar vez e voz para as mulheres, como a própria Isis comentou no seu discurso no Palácio dos Festivais, como eles falaram durante o painel da coletiva do filme. A gente vê, ok, que a mulher tem a voz ali, tem o seu momento, mas ele é muito superficial nessa questão, ele não mostra essa independência, ele mostra essa independência, mas não mostra a questão de como essas injustiças poderiam ter acontecido durante a vida dela. Eles comentaram que ela teria optado em não ver os filhos e ter sua liberdade, ter sua cidadania. Isso não fica claro, né? O próprio relacionamento dela com a mãe, com o pai dela, com o ex-marido, também não fica muito claro. O que fica bem claro é a relação dela com o seu novo namorado, né? De que ela vivia um relacionamento, abandona o relacionamento para viver com um novo namorado, também um cara da alta sociedade, um cara que era caçador, caçava elefantes e tal. Tem uns detalhes ricos bem interessantes nessa questão do filme. Mas é isso, ele se aplica muito à questão da tensão sexual, desse barulho, né? E perde muito tempo com isso e não constrói a relação para que a gente tenha o desfecho como um grande ápice. Na verdade, o desfecho ele é bem corrido até, e ele não entrega aquela coisa do splash final, digamos assim, do momento final, do momento mais de catarse ou de mais impacto no final do filme. Bem pelo contrário, o final do filme, que poderia ser a parte de mais impacto, ela é bem corrida, ela é um tanto quanto ligeira, um tanto quanto seca, e a gente não percebe, a gente não se conecta em nenhum momento
a própria Ângela Diniz com os outros personagens que estão ali orbitando um pouco mais da cena. Então a gente acaba que o filme se perdeu na sua própria intenção, mais ou menos isso. Eu acho que, resumindo a questão do filme Ângela, é basicamente isso. A Ângela Diniz não teve sua história desmistificada, não teve sua história detalhada e ficamos na mesma, né? E o filme ainda termina com um momento bem anticlímax, com os letreiros subindo e dando o contexto histórico da época, o que aconteceu com determinados personagens e dizendo como é agora. Então, meio que o grande recado ele é dado de uma forma bem corriqueira, bem rasteira, bem simples e que não impacta, não traz ao espectador um grande impacto, uma grande comoção, bem pelo contrário. Como eu falei, ele é disposto, apresentado de uma forma bem ligeira. Então eu acho que eles perderam muito tempo com as relações, com as baladas, com a questão sexual da trama, dessa independência da mulher, que acabou não acrescentando muito mais do que poderia acrescentar essa história. Enfim, a nota que eu vou dar aqui para o nosso veredito da vigília é a nota 2 estrelinhas para Ângela, um filme que ainda não tem data de estreia, mas que provavelmente está pintando muito em breve aí no cinema da sua cidade e da sua região. Fique ligado, então, traremos mais novidades aqui diretamente de Gramado. Assina o canal, acione o sininho, porque você sabe, a vigília não para.